A noiva do meu irmão teve a audácia de dizer que minha filha de 8 anos era feia demais pra ser da minha. E foi nesse instante que o casamento desandou de vez. Eu tava ajudando a Leia com o véu, quando de repente, ela perdeu completamente a compostura. Eu não posso deixar a Hannah entrar naquele corredor desse jeito. Ela vai estragar as fotos do meu fotógrafo de $40 mil. Na hora, minha filha parou de rodopiar feliz com o vestido de daminha. E aquele sorriso lindo sumiu do rosto dela. A Hannah tem uma marca de nascença na bochecha que a gente sempre fez questão de dizer que é o que a torna especial. Sério, Daniele, você não podia ter tirado isso com laser antes do meu grande dia? Ela não combina com o resto. O quarto ficou num silêncio absurdo. Minha mãe, sem reação, deixou o ferro cair em cima da tábua. E as madrinhas ficaram paralisadas de choque, enquanto os olhos da Hannah se enchiam de lágrima. Só que a Leia não sabia que eu tava gravando tudo no celular há quase 1 hora, só esperando ela dar um show pra mostrar ao meu irmão, o Jonathan, que estava se arrumando no andar de baixo. Mas piorou. A Hannah não ficou só parada chorando não. Ela olhou pra Leia com aqueles olhos enormes e castanhos e sussurrou: "Desculpa ser feia, tia Leia. Eu não sabia." Ali foi como se algo quebrasse dentro de mim. Calma. Apertei enviar e mandei o vídeo direto no grupo da nossa família, chamado Casamento do Jonathan. Em segundos, meu celular começou a pipocar de mensagem. A resposta do Jonathan veio curta e grossa: "Casamento cancelado." Só que antes dele subir, a Leia não se segurou e ainda mandou: "Ainda bem que eu e o Jonathan nunca vamos ter um filho com essa cara. Já pensou? Eu teria vergonha de buscar na escola." As madrinhas arregalaram tanto o olho que dava pra ver o susto. E a Stephanie até deu um passo pra trás, como se estivesse com medo de pegar a maldade da noiva. Eu vi o rostinho da minha filha murchar de vez. Na hora, ela saiu correndo, se trancou no banheiro e chorou alto, alto, tanto que dava pra ouvir do quarto. Deixa eu te explicar rapidinho sobre a marca da Hannah, antes que você pense qualquer coisa errada. É uma daquelas manchas vinho que pega quase 1/3 da bochecha dela. Quando ela nasceu, os médicos falaram que não era nada, só um monte de vasinho perto da pele. Falaram que dava pra tentar tirar com laser, mas era só se quisesse por estética, porque perigoso não era não. Pra gente, aquilo sempre foi só um detalhe dela, um charme. Cada pessoa tem sua marca, né? Essa era a dela. Sempre falamos que ela era linda, que aquilo deixava ela ainda mais especial, e ela sempre acreditou nisso até agora. Só que pra Leia, parecia que era o fim do mundo ter uma criança fora do padrão, na cerimônia que ela tanto planejou. Sério, essa mulher gastou os últimos 6 meses obcecada em cada detalhezinho desse casamento. Não é exagero. As flores tinham que ser do tom exato que ela ficou semanas escolhendo, até achar depois de analisar umas 100 opções. Os guardanapos tinham que ser dobrados numa técnica que fez a equipe treinar 3 vezes pra sair perfeito. Ela fez as madrinhas passarem por 3 lugares diferentes pra pegar o bronzeado certo, porque ninguém atingia a cor que ela queria de primeira. O painel de ideias dela no Pinterest passava de 2.000 referências. Tinha planilha colorida, cronograma separado por hora, depois meia hora, depois de 15 em 15 minutos. Minha mãe até brincou dizendo que a Leia era mais detalhista que gente que trabalha na NASA. E meu pai completou que pelo menos missão deles ia além de fazer pose no Instagram. E lá estava a Leia, com um vestido de $8 mil comprado numa boutique chique de Manhattan, dizendo na maior naturalidade pra minha filha que ela era feia demais pra ser da minha. O vestido, aliás, precisou de 3 provas só porque ela mudava de opinião sobre a cauda. E aposto que a costureira até cobrou extra só pela dor de cabeça. Sei disso porque o Jonathan já tinha desabafado comigo, estressadíssimo com os custos. Ele apertando pra pagar e ela só inventando mais gasto. "É só um dia", ela repetia quando ele reclamava. "Tem que ser perfeito, não tem como economizar na qualidade." Só que pelo visto, pra ela a qualidade não incluía tratar uma criança com respeito. Lembro direitinho como a Leia convidou a Hannah pra ser da minha, lá uns 7 meses atrás, quando tudo parecia normal. Hannah chorou de alegria, ficou pulando, repetindo: "Eu vou ser da minha", pros 4 cantos. Ligou pras amigas, contou pra professora, fez um monte de desenho dela de daminha nas aulas de arte. Ficou semanas nesse ritmo. Leia sorriu pra ela, falou que ela ia ser a daminha mais linda, que ia parecer uma princesa. Até levou a Hannah pra escolher o vestido do jeitinho que ela queria. Fizeram até um dia especial juntas. Achei que aquilo era um jeito da Leia se enturmar, de tentar conquistar a nossa família. Talvez por insegurança mesmo. Só que hoje, olha a reviravolta. A suíte da noiva ficava no 2º andar de um espaço chiquérrimo, histórico, que ela insistiu em alugar só por causa da luz pras fotos. Tinha janela gigante, lustre de cristal, piso de mármore, enfim, tudo que ela podia querer. Só o aluguel foi $15 mil. E ainda não devolviam nada, em caso de desistência. E ela fez questão desse lugar, mesmo tendo outros lindos e muito mais baratos. "Aqui tem a estética certa", ela dizia, mostrando as fotos das festas antigas pro Jonathan. Ele até tentou sugerir outros lugares, mas ela nem quis saber. Ainda mais com os pais dela ajudando e dizendo que ela merecia um casamento de conto de fadas. Agora, imagino se eles não se arrependeram. Era só a gente, minha mãe, a Hannah, e 3 madrinhas no quarto quando ela falou tudo aquilo. A Stephanie, que já citei, a Jessica, que ela conheceu na época de República, mas só ficou próxima pra ser madrinha, e a Lauren, colega de trabalho dela. Todas estavam se virando com chapinha, vestido, ferro de passar quando a Leia perdeu a linha. Só pra constar, a treta começou antes disso. Fazia 1 hora que a Hannah tinha deixado cair uma gotinha de suco no vestido, tamanho moeda, praticamente invisível. Mas a Leia explodiu. Começou a gritar que tudo tinha que ser perfeito, que já tinha gastado tempo e dinheiro demais pra dar margem pra erro. A voz dela ficou estridente, o rosto corado, e todo mundo na sala ficou paralisado. "Você faz ideia de quanto custou esse casamento?" Ela gritou para a Hannah, que na mesma hora começou a chorar. "Você tem noção? E ainda por cima é descuidada desse jeito, derramando tudo?" Hannah tinha só 8 anos. Estava bebendo suco de maçã naquelas caixinhas. Essas coisas acontecem. Minha mãe conseguiu tirar a mancha com um pouco de água com gás e um guardanapo. Ficou ali esfregando por uns 5 minutos, enquanto a Leia circulava em volta dela, respirando fundo, quase explodindo de nervoso. Dava pra ver. Quando terminou, nem parecia que tinha tido uma mancha ali, o vestido estava perfeito de novo. Mas Leia não relaxava. Andava de um lado pro outro, conferindo a maquiagem, o cabelo, o vestido, murmurando sobre horários, fotógrafos, e dizendo pra si mesma que nada podia dar errado. Foi nesse momento que comecei a gravar. Sabe aquele pressentimento de que vai acontecer alguma coisa ruim? Como se estivesse pra cair uma tempestade, e você sente que precisa de provas? Pois foi exatamente
exatamente isso. E pensei que, se a Leia tivesse um surto de verdade, o Jonathan precisava ver antes de se amarrar com ela, antes de subir no altar e prometer tudo pra alguém que ele talvez nem conhecesse direito. Fingia que mexia no celular, mas a câmera já estava apontada pra sala, gravando tudo sem ninguém perceber o pontinho vermelho. O clima estava pesadíssimo. Jessica e Lauren trocavam olhares. Stephanie mordia o lábio. Minha mãe ficou bem pertinho da Hannah, protegendo. E a Leia cada vez mais fora de si. Foi então que a Hannah girou, toda orgulhosa do vestido novo, sabe? Apesar do show da Leia mais cedo, a Hannah ainda estava feliz, achando que aquele seria o melhor dia da vida dela. O vestido era branco, bordado com florzinhas cor-de-rosa na saia. Ela usava um sapatinho rosa, tipo de bailarina, que ela mesma escolheu, com laços delicados. O cabelo, cheio de cachinhos presos com presilhinhas de flor combinando. Estava uma graça, de verdade. Ela rodopiou e perguntou: Tia Leia, você gostou do meu vestido? Eu tô bonita? Falou com tanta esperança, tanta pureza. O que ela queria era só a aprovação da V. E aí a Leia explodiu. Eu não quero a Hannah entrando naquele corredor desse jeito. Ela vai estragar o sonho do meu fotógrafo de 40 mil reais. Falou assim, sabe? Em alto e bom som, sem esconder, sem se preocupar se a Hannah estava ouvindo. Foi áspero, cruel, como se a Hannah fosse só um móvel fora de lugar. Na hora, a Hannah parou de rodar. O sorriso sumiu do rosto. Parecia que alguém tinha apagado a luz. Ela ficou sem entender, como se as palavras não fizessem sentido. E a Leia não parou. Sério, Daniele? Não dava pra você ter resolvido isso antes do meu grande dia? Ela simplesmente não combina com o meu estilo. Foi nesse instante que o rosto da Hannah mudou. Ela entendeu. Entendeu que era sobre a marca de nascença, sobre o rosto dela, sobre quem ela era. A mãozinha subiu devagar até a bochecha, tocando a mancha vinho, como se tivesse esquecido que ela estava ali, sentindo pra ter certeza do que acabara de ouvir. Minha mãe deixou o ferro de passar cair. Fez um barulho enorme no chão de madeira. Subiu aquele vapor no ar. Jessica e Lauren engasgaram. Puseram as mãos na boca. Stephanie recuou um passo, como se precisasse realmente se afastar da Leia depois do absurdo que ouviu. Os olhos da Hannah encheram de lágrimas, de uma vez só, sem demorar, e o lábio tremeu. E mesmo assim, a Leia não parava. Ela parecia descarregar meses de sentimentos ruins da pior maneira possível. Eu tentei dar a dica antes. Mandei vários artigos sobre remoção de mancha de nascença. Achei que vocês iam entender, mas olha onde chegamos. E ela continua assim. Meu fotógrafo fez questão. Queria a harmonia total nas fotos. Minhas mãos tremiam segurando o celular, mas continuei gravando. Segurei firme, mesmo querendo jogar o aparelho longe e correr pra abraçar a minha filha. Hannah sussurrou. Desculpa, tia Leia. Desculpa ser feia, eu não sabia. A voz dela saiu tão baixinha, tão magoada, tão destruída. Não parecia nem ela. Parecia uma menina que acabou de descobrir que o mundo pode ser cruel, que as pessoas podem ser más, que aquilo que ela sempre ouviu que era especial, na verdade era motivo de vergonha. Parei de gravar e só apertei enviar. Meu dedo agiu antes de eu pensar. O vídeo foi direto pro grupo da família, na hora. Em segundos todo mundo começou a responder. Meu pai. O que é isso? Minha tia. Isso aconteceu mesmo? O pai do Jonathan. Onde vocês estão agora? Aí veio o Jonathan. Casamento cancelado. Assim, só 3 palavras. Casamento cancelado. Olhei pra Leia. Ela nem suspeitava do que eu tinha feito. Continuava reclamando. Ainda bem que eu e o Jonathan não vamos ter filhos assim. Já pensou? Eu ia morrer de vergonha na porta da escola. As outras mães olhando, perguntando o que tem de errado com a minha filha. E falava como se a Hannah nem estivesse ali. Como se não fosse uma criança ouvindo tudo aquilo. Jessica pôs a mão na boca. Lauren parecia prestes a chorar. Stephanie se afastou mais, aumentando a distância mesmo. Aí a Hannah não aguentou. Não chorou alto. Não gritou. Só deu um soluço baixo, preso na garganta. E saiu correndo. Saiu da sala da noiva. Atravessou o corredor e se trancou no banheiro. A gente ouvia o choro vindo de lá. Aquele choro que dói, que rasga o peito. Fui até a porta, mas minha mãe já estava lá. Hannah, minha princesa, abre a porta. Ela falou baixinho, com a voz embargada. Eu sou feia, chorou a Hannah lá dentro. Eu sou feia e acabei com tudo. Minha mãe encostou a testa na porta. Você não é feia, meu amor. Você é linda. Tão linda. Lá atrás, a Leia bufou, de verdade. Como se tudo aquilo fosse um drama desnecessário só pra ela. Ah, deixa, logo passa. Criança esquece rápido. Foi quando eu virei e encarei ela de verdade. Aquela mulher ia ser minha cunhada. Ia fazer parte da família. E tinha acabado de destruir a autoestima da minha filha de 8 anos. Agindo como se não fosse nada. Só consegui pensar. Vai embora daqui. Leia piscou, sem acreditar. O quê? Saia desse quarto. Agora. Com licença. Essa suíte é minha. Sou a noiva aqui. Hoje é o meu casamento. Você não pode me expulsar assim. Foi quando a porta se escancarou e Jonathan apareceu ali, de smoking, rosto vermelho, maxilar travado. Ele segurava o celular e dava pra ver que o vídeo ainda rolava na tela. Ele olhou para Leia, depois para mim e em seguida para a porta do banheiro, de onde ainda vinha o choro da Hannah. Arrume suas coisas, Jonathan falou para Leia, com a voz incrivelmente controlada. Você tem 30 minutos pra ir embora. Leia deu risada de verdade, como se nada estivesse acontecendo. Jonathan, não exagera. Eu só estava nervosa. Falei coisas que não devia. Toda noiva se estressa. Acontece. Você não vai cancelar o casamento só por causa disso. Por você ter chamado minha sobrinha de feia, a voz de Jonathan foi ficando mais alta. Por dizer que teria vergonha de ter filhos parecidos com ela. Por falar pra uma criança de 8 anos que ela incomoda simplesmente por existir. Eu não disse que ela incomoda. Só falei que ia estragar as fotos. Já deu. Sai daqui. A expressão de Leia mudou na hora. Toda a doçura ensaiada sumiu. Aquela personalidade verdadeira, que ela vinha escondendo do Jonathan há meses, finalmente apareceu. Você tá sendo ridículo. Ela rebateu cuspindo as palavras. Você faz ideia de quanto dinheiro foi investido nesse casamento? De quantas pessoas estão lá embaixo esperando pela gente? Não dá pra cancelar tudo por causa de um comentário bobo sobre uma criança. Jonathan cerrou os punhos tentando se controlar. Um comentário bobo? Eu acabei de ver você destruir minha sobrinha. Chamou ela de feia. Disse que se sentiria humilhada em ter filhos como ela. Agora age como se nada tivesse acontecido? Não é pra tanto. Criança esquece fácil. Leia insistiu. Eu é que não vou esquecer.
Jonathan respondeu voz baixa. Nunca vou esquecer, nunca vou perdoar. Acabou, Leia. Acabou. Ele tirou o celular do bolso e começou a ligar. Primeiro para o celebrante, depois para o DJ, depois para os fornecedores. Oi, aqui é o Jonathan Pierce. Preciso cancelar. Isso, o casamento de hoje. Não, não vai mais acontecer. Sei que não tem reembolso. Tudo certo. V tentou tomar o telefone dele. Jonathan, para. Você vai se arrepender. Se tem alguma coisa de que eu me arrependo, ele retrucou, afastando o aparelho, é de não ter enxergado quem você era antes. As madrinhas continuavam paradas, sem ação. Os pais da Leia chegaram uns 15 minutos depois. O pai, vermelho, suando em bicas. A mãe, com cara de quem já tinha chorado horas. O que está acontecendo? O pai dela exigiu saber. Recebemos umas 5 ligações desesperadas dizendo que o casamento morreu. Jonathan mostrou o vídeo pros dois. Fez questão de verem tudo. O rosto da mãe de Leia ficou lívido. Cassie, eu não acredito que você fez isso. Ai, mãe, não é pra tanto. Todo mundo dramático, retrucou Leia. O pai assistiu o vídeo 2 vezes. Depois olhou pra filha como quem não reconhece mais. Você falou isso pra uma criança? Pai, você não entende. Eu tinha um sonho pra esse casamento e... Um sonho? O pai dela quase gritou. Era mais importante que o mínimo de educação? V cruzou os braços impaciente. Tanto faz. Isso logo passa. O Jonathan vai acalmar. A gente adia alguns meses e... Não vai ter adiamento. Jonathan cortou. Já cancelei tudo. Acabou. Nesse momento, o desespero bateu de vez em Leia. Começou a puxar o vestido, arrumar o cabelo, andar de um lado pro outro. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Hoje era pra ser o meu dia. Tudo perfeito. Não pode acabar assim. O pai do Jonathan chegou também, todo arrumado, e suspirou ao ver a cena. Filho, vamos conversar lá fora um minuto? Os dois saíram e eu fiquei ali com minha mãe, que ainda tentava convencer Hannah a sair do banheiro. Depois de um tempo, Hannah finalmente destrancou a porta, rosto todo vermelho e inchado, nariz escorrendo. Minha mãe puxou ela para um abraço forte. Desculpa, vovó, sussurrou Hannah, mal conseguindo falar. Desculpa, sou feia. Nada disso. Minha mãe respondeu firme. Você não é feia. Ouviu bem? Você é linda. Aquela mulher é maluca. Nada do que ela disse é verdade. Hannah afundou o rosto no ombro da minha mãe e começou a chorar mais ainda. Os pais da Leia foram embora logo depois, a mãe chorando, o pai parecendo revoltado com a filha. As madrinhas começaram a juntar as coisas, cada uma no seu canto. Jessica não tirava os olhos da Leia, como se visse outra pessoa, enquanto Lauren evitava até olhar. Stephanie veio até mim. Sinto muito, me disse baixinho. Se eu soubesse que ela era assim, nunca teria aceitado ser madrinha. Você não tem culpa, respondi, olhando para minha filha ainda agarrada na minha mãe. Ela vai ficar bem com o tempo. Jonathan voltou para a sala com o pai. Estava mais calmo, mas com um olhar determinado que eu nunca tinha visto nele. O valor do salão já foi pago, Jonathan explicou. O depósito não volta, então vamos aproveitar. Não vai ter casamento. Leia até pareceu acreditar por um segundo. Como assim vai acontecer? Não, Jonathan respondeu seco. Hoje vai ser o dia da Hannah. O quê? Isso mesmo. Hannah vai usar o vestido de dama de honra. Vai entrar na passarela. Ser a princesa que merece ser. E você? Jonathan encarou Leia com desprezo. Você vai embora agora. Ela parecia querer discutir, mas o pai do Jonathan foi na frente. O contrato é claro. Se o casamento for rompido por má conduta da noiva ou do noivo, a pessoa perde o direito ao espaço e aos serviços. Abuso verbal de criança é má conduta. Sim, isso não é justo. Leia protestou. A vida não é justa. Jonathan retrucou. E você mostrou isso para uma criança de 8 anos. Leia pegou a bolsa e saiu furiosa, ainda vestida de noiva. De longe, dava para ouvir o barulho dos saltos dela pelo corredor. Ficamos só nós no salão. Jonathan se abaixou diante da Hannah. Ei, princesa. Hannah levantou o rosto todo inchado de tanto chorar. Desculpa, tio Jonathan. Eu estraguei tudo. Você não estragou nada, Jonathan disse baixinho. Foi você quem me salvou. Me mostrou, antes que fosse tarde demais, quem a Leia realmente era. Você é minha heroína, sabia? Hannah deu uma fungada. Sério? Sério? E quer saber? Hoje vai ser seu dia. Você vai entrar naquela passarela como a princesa mais linda. Jogar pétalas e tirar tanta foto que vai até cansar de sorrir. Um sorrisinho apareceu no rosto dela. Eu posso mesmo? Claro que pode. Jonathan se levantou e estendeu a mão. Vem, vamos mostrar pra todo mundo o quanto você é linda. Hannah pegou a mão dele e os dois saíram juntos, de cabeça erguida. Nesse momento, o fotógrafo apareceu no corredor, pronto pra registrar o começo de um novo dia. Era um homem de uns 50 anos, de olhar bondoso e pai de 3 filhas. A gente entendeu na hora. Eu ouvi tudo, ele falou baixinho. Aquilo foi completamente absurdo. E quero que você saiba que vou dar pra Hannah as melhores fotos que ela já viu, sem cobrar nada. Não precisa fazer isso, tentei argumentar. Faço questão, ele insistiu firme. Tenho filhas também. Se alguém falasse com elas daquele jeito, ele parou, cerrando os dentes de raiva. Por favor, me deixa fazer isso. E assim foi. Descemos para o salão principal, que era lindo. Pé direito alto, janelões que deixavam a luz entrar, cadeiras brancas alinhadas, flores por todo lado. O arco do casamento estava todo decorado com rosas cor-de-rosa claro. Quase todos os convidados já tinham chegado. Estavam sentados, todos arrumados, esperando por um casamento que não ia acontecer. Jonathan foi lá na frente e chamou a atenção de todo mundo. Preciso fazer um anúncio, disse ao microfone que o DJ entregou. Hoje não vai ter casamento. Um murmúrio correu pelo salão. A mulher com quem eu ia casar mostrou quem ela realmente é hoje cedo. Ela atacou a minha sobrinha de 8 anos. Chamou ela de feia por causa de uma marca de nascença no rosto. Disse que teria vergonha de ter filhos que se parecessem com ela. O silêncio que tomou conta do salão era tão forte que dava pra ouvir até uma agulha caindo. O casamento está cancelado, mas o salão está pago. E não vamos desperdiçar tudo isso. Pelo contrário, vamos celebrar alguém que merece se sentir especial hoje. Minha sobrinha, a Hannah. Ele apontou pra Hannah, que estava do meu lado, ainda de dama de honra, parecendo perdida e nervosa. Vem cá, querida. Hannah foi andando devagar até ele. Jonathan ajoelhou pra abraçá-la. Hoje é o seu dia, falou alto pra todo mundo escutar. Você vai desfilar nesse corredor como a princesa que você é. Vai jogar pétalas de flores. E todo mundo aqui vai te mostrar o quanto você é linda e incrível. E aí o inesperado aconteceu. Todo mundo no salão começou a aplaudir. Os 150 convidados se levantaram batendo palmas. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos faziam questão
questão de mostrar pra Hannah que ela era importante, que era especial, que era linda. Ela se iluminou. Aquele sorriso, que tinha desaparecido lá no camarim, voltou com força. O DJ colocou uma música. Não era nada tradicional de casamento. Era a música das princesas da Disney, a que a Hannah mais gostava. Ela desfilou pelo corredor jogando pétalas e cada pessoa vibrava junto. Tirava foto com o celular, gritava incentivo. Você é linda, Hannah. Você é uma princesa. A gente te ama, querida. O fotógrafo estava lá o tempo todo, capturando cada momento, Hannah girando, Hannah rindo, finalmente feliz de novo. No final do corredor, Jonathan pegou Hannah no colo e rodou com ela. Ela ria alto, jogando a cabeça pra trás, pétalas voando pra tudo quanto é lado. Eu e minha mãe chorávamos, e metade do salão não segurava as lágrimas também. Depois, o fotógrafo fez uma sessão de fotos de verdade com a Hannah. Pediu pra ela posar em vários lugares, nas janelas com aquela luz linda, na escada pro segundo andar, na frente da parede de flores que a Leia tanto fez questão pra foto. Você leva jeito, ele dizia, animado. A câmera adora você. Essa marca é o que te faz única. Você é inesquecível. Hannah irradiava felicidade de verdade. Ainda trouxemos o bolo do casamento. Era enorme, 5 andares, todo decorado com flores de açúcar. Leia tinha ficado meses planejando o design, e deixamos a Hannah destruir um pedaço do bolo. Ela sempre sonhou fazer aquele cake smash, igual via nas fotos na internet. Arrumamos uma mesa, colocamos um pedaço gigante na frente dela, e deixamos ela se lambuzar. Cabelo, rosto, vestido, tudo coberto de glacê, e ela não parava de rir. O fotógrafo registrou tudinho. Os convidados chegavam pra elogiar a Hannah, tirar foto, dizer o quanto ela era linda. As senhoras apertavam as bochechas dela, diziam que parecia uma boneca. As crianças queriam saber se ela era uma princesa de verdade. Até os padrinhos do Jonathan, que estavam sem jeito, acabaram entrando na brincadeira. Ensinaram dancinhas engraçadas. Fizeram ela rir até ficar sem fôlego. Não podia ter sido melhor. Quando deu umas 3 da tarde, a festa começou a esvaziar. O pessoal foi indo embora, mas todo mundo fez questão de abraçar a Hannah e dizer o quanto ela era especial. Foi aí que o pai do Jonathan chamou ele de canto. Eu estava ali por perto, esperando, enquanto minha mãe ajudava a Hannah a lavar o glacê do cabelo no banheiro. Filho, preciso te contar uma coisa, o pai do Jonathan disse em voz baixa. Jonathan olhou pra ele curioso. O que foi, pai? O pai puxou o celular e mostrou algo. Depois do que você falou sobre o fundo, resolvi investigar se a Leia já sabia antes mesmo do pedido de casamento. E aí? Ela sabia. Pesquisou sobre o patrimônio da sua avó meses antes de vocês começarem a namorar. Tem um monte de conversa no Facebook entre ela e as amigas falando sobre isso. Jonathan ficou branco. O quê? Olha aqui. O pai mostrou os prints. Ela sabia dos 8 milhões de dólares. Sabia que o dinheiro ia ser liberado depois do casamento. E já planejando pedir o divórcio exatamente 1 ano e 1 dia depois pra ficar com metade. Jonathan olhou as mensagens com as mãos tremendo. Ela me enganou o tempo inteiro? Sinto muito, filho. Sei que é difícil ouvir. Difícil ouvir? Jonathan deu uma risada amarga. Achei que ela me amava. Achei que a gente estava construindo uma vida. E o tempo todo ela só estava fingindo? É o que parece. Jonathan se largou numa cadeira. Tem mais, né? Não ia estar com essa cara só por isso. O pai hesitou. Ela tem outro. Um tal de Trevor Harrison. Estão juntos há mais de 1 ano. Mais de 1 ano? Mas eu estou com ela há 11 meses. Então ela começou com ele antes de mim. E pelas mensagens, ainda está com ele. Contou pra ele que ia estar num congresso de trabalho esse fim de semana. Jonathan fechou os olhos. Ela me traiu esse tempo todo? Sim. Enquanto o pai mostrava tudo no celular, um barulho forte veio do andar de cima, do depósito onde tinham deixado os presentes. De repente, a Hannah gritou. Mas não era um grito de alegria. Era de puro medo. Desespero. Todo mundo que ainda estava no salão correu pra escada. Cheguei primeiro. Subi correndo. Quando entrei no depósito, vi a Hannah parada no meio do quarto, cercada por caixas abertas e papéis de presente espalhados pelo chão. Uma caixa tinha caído e derrubado tudo, mas não era isso que tinha feito a Hannah gritar. Ela estava apavorada por causa do que viu lá dentro. Fotos. Fotos explícitas. As fotos de Leia com outro homem estavam espalhadas pelo chão. Algumas eram só imagens normais de casal, mas outras eram coisas que nenhuma criança de 8 anos devia ver. Hannah levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados de tanto choque. Num impulso, fiquei na frente dela, tapando sua visão. Não olha, meu amor. Só não olha. Minha mãe surgiu na porta logo atrás. Entendeu rapidinho o que estava acontecendo e segurou os ombros da Hannah. Vem cá, filhota. Vamos dar um passeio lá fora. Hannah tremia. Mãe, o que eram aquelas fotos? Por que a tia Leia? Depois a gente conversa, tá? Agora vamos só ali respirar. Minha mãe encaminhou Hannah pelo corredor, e eu ainda ouvia como ela tentava puxar algum assunto qualquer, só pra distrair a menina daquele horror. Jonathan entrou no quarto logo depois, junto do pai e alguns padrinhos. O que houve? A gente ouviu a Hannah gritar. Ele nem terminou a frase quando viu as fotos. Meu Deus, murmurou um dos padrinhos. Jonathan se ajoelhou e começou a juntar as fotos, a mão tremendo, o rosto branco como papel. Foi aí que percebemos que não eram fotos largadas de qualquer jeito. Elas estavam numeradas, parecendo organizadas em ordem de data. No meio delas, havia passagens de avião. 2 passagens para Bali para a semana seguinte. Jonathan pegou e olhou as informações. Essas aqui não estão no meu nome. Leu os passageiros. Leia Montgomery e Trevor Harrison. Trevor Harrison, repeti. Quem é Trevor Harrison? Jonathan virou uma das fotos, e atrás estava a data anotada pela Leia, de 3 meses atrás. Naquela época, ele e Leia estavam na correria dos preparativos do casamento. Convite, buffet, lista de convidados. E pelo visto, Leia também arranjava tempo para fotos íntimas com Trevor Harrison. Ela estava com outro. Jonathan disse baixinho, com uma voz distante. Esse tempo todo, peguei outra foto. Nela, Leia usava um anel de noivado, mas não era o que Jonathan tinha dado pra ela. Era outro, diamante maior, modelo diferente. Jonathan, chamei sem querer assustar. Olha só isso. Ele pegou da minha mão, ficou olhando fixo, depois virou a foto. A data atrás era de 6 meses antes, mais antiga ainda. Ela estava noiva de outro. Jonathan murmurou. Antes de mim, ou ao mesmo tempo? O pai dele examinava outras fotos. Essas aqui têm mais de 1 ano, filho. Jonathan se jogou no chão, rodeado pelas provas da traição. Eu não entendo. Por que fazer isso? Por que fingir tudo esse tempo? Nessa hora, Stephanie apareceu na porta. Ela estava ajudando a arrumar a suíte das madrinhas e ficou pálida ao ver as fotos. Ai, meu Deus. Você sabia? Jonathan perguntou. Sabia que ela me traía?
Leia, eu não sabia que ela estava te traindo. Stephanie respondeu com cuidado, mas já tinha achado estranho. Ela vivia no celular conversando com alguém, sorria pra tela e escondia assim que alguém chegava perto. Achei que fosse surpresa de lua de mel, sei lá. Jonathan pegou de novo as passagens. Essas aqui são pra semana que vem. Nossa lua de mel ia ser só em 2 semanas, no Havaí. Então ela ia pra Bali com esse Trevor e depois pro Havaí contigo? Perguntei. Parece que sim. Stephanie começou a juntar as fotos com a gente. Peraí, eu conheço esse Trevor. Já vi ele antes. Onde? Jonathan quis saber. Naquele evento beneficente, 3 meses atrás. Lembra? Leia me obrigou a ir de acompanhante porque você tinha uma conferência. Ela apresentou o Trevor como colega de trabalho. Disse que estavam num projeto. O celular do pai de Jonathan vibrou. Ele olhou a tela, fez uma careta e mostrou pro Jonathan. Imagens da câmera de segurança de hoje cedo. Pedi pro pessoal mandar. Jonathan pegou o celular, viu o vídeo e foi fechando a cara. O que foi? A Leia subindo com aquela caixa de presente hoje de manhã, às 6. Ela mesma trouxe o presente de casamento? Stephanie ficou sem entender. Isso não é presente, Jonathan disse na lata. Alguém mandou essas fotos pra expor ela, e ela tentou esconder antes que alguém achasse. Mas deve ter perdido a hora. Esqueceu. O pai dele assentiu. Também acho. Alguém quis te mostrar a verdade. A gente terminou de juntar tudo. 30, 40 fotos. Algumas inocentes, outras nem um pouco. As passagens e também o que parecia ser uma reserva de hotel em Bali. Jonathan levantou, segurando tudo aquilo. Preciso descobrir quem é esse Trevor Harrison. Já tô procurando, disse um padrinho teclando no celular. Trevor Harrison, 34 anos, trabalha com finanças, mora em Manhattan, vive postando nas redes. Mostrou o Instagram dele, perfil aberto, cheio de fotos. E lá estava Leia, nas fotos recentes. Comemorando 1 ano com minha linda noiva, dizia a legenda, postada 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, Leia ainda estava presa até o pescoço nos preparativos do casamento com Jonathan. Prova de bolo, vestido, convites, e comemorando 1 ano ao lado do Trevor. Ela estava noiva dos dois. Jonathan disse em choque. Como isso é possível? Ela estava enganando vocês dois. O pai falou. Sério. A pergunta é, por quê? Foi aí que ouvimos uns gritos lá embaixo. Uma voz de homem, brava e confusa. Onde ela tá? Disseram que estaria aqui. Eu e Jonathan nos olhamos e descemos depressa. Lá na porta principal do salão, um homem igualzinho às fotos do Instagram do Trevor Harrison. Alto, cabelo escuro, terno de quem tem dinheiro, cara de poucos amigos, olhando pra decoração de casamento com uma expressão de puro horror. O que diabos é isso? Trevor perguntou quando nos viu. Por que esse lugar parece um salão de casamento? Jonathan foi até ele devagar. Você é o Trevor Harrison? Sou sim. E você é quem? Sou Jonathan Pierce, noivo da Leia. Trevor piscou sem acreditar. Você é o quê? Eu e a Leia íamos casar hoje. Ou melhor, 2 horas atrás. O rosto do Trevor ficou branco como papel. Isso não pode ser. A Leia é minha noiva. Estamos juntos há mais de 1 ano. Jonathan respondeu amargo. Parece que ela teve bastante trabalho. Trevor olhou de novo o salão. As flores, as cadeiras, os restinhos da festa da Hannah. Ela me falou que ia participar de um congresso de trabalho em Boston nesse fim de semana. Disse que voltava amanhã pra gente finalmente fechar os planos pra Bali. Bali, repetiu o Jonathan. Deixa eu adivinhar. Vocês vão viajar semana que vem? É, como você... O Trevor parou no meio da frase. Peraí, ela marcou 2 viagens? Na verdade, acho que só marcou uma. E foi com você. Nossa lua de mel seria só depois. Ia ser pro Havaí, não Bali. O Trevor largou o corpo numa cadeira sem entender nada. Eu não tô conseguindo entender. Por que ela faria uma coisa dessas? É isso que todo mundo está tentando descobrir, respondi. O Jonathan mostrou pro Trevor as fotos, as passagens, tudo. O rosto do Trevor mudou de confuso pra furioso, até chegar numa tristeza que foi difícil de ver. Ficou lá mexendo nas provas, tremendo. Ela enganou a gente, ele disse com a voz falhando. Tava enrolando nós dois esse tempo inteiro. Tudo indica que sim. O Jonathan concordou. Os dois olharam pra Leia, que ainda estava parada na porta, parecendo um animal acuado, sem saber se fugia ou atacava. Quando foi que você conheceu ela? O Jonathan perguntou pro Trevor. Há uns 14 meses, num evento de networking de finanças. Ela veio puxar papo. A gente conversou, trocou o telefone. Depois de umas semanas, começamos a sair. A gente começou há 11 meses, respondeu o Jonathan. Então ela ficou com os dois ao mesmo tempo. Pois é, o Trevor passou a mão no rosto. Ela disse que tava entre empregos. Falou que tava procurando oportunidades de investimento. Eu achei que tava ajudando. Aí, me caiu uma ficha. Espera aí, oportunidades de investimento? O Trevor olhou pra mim. É, ela disse que a família tinha uma startup de tecnologia precisando de sócio. Me mostrou uns planos de negócio, projeção, papelada toda. Disse que se eu entrasse no começo ia triplicar o dinheiro em 2 anos. O Jonathan ficou sério. Quanto você colocou nisso? O Trevor demorou pra responder baixinho. $200 mil. O silêncio se instalou. Desculpa, quanto? O Jonathan se assustou. 200 mil? Ela era convincente. O Trevor já se defendia. Falou, mostrou documento, carta de investidor, tudo parecia certo. Isso me lembrou o que o pai do Jonathan tinha dito sobre o fundo fiduciário e o plano de pedir divórcio depois de 1 ano. Ela te deu um golpe, falei pro Trevor. Esse negócio nem existe. A família dela não tem startup nenhuma. O pai é dentista, a mãe é professora de pré. Trevor empalideceu. Você tá brincando? Queria eu. Trevor levantou devagar, encarou a Leia e falou num tom assustadoramente calmo. Você me roubou, me enganou pra tirar $200 mil de mim. Leia recuou até encostar na parede. Não foi assim. Eu ia te devolver. Só precisei de mais um tempo pra... Pra quê? Trevor insistiu. Pra casar com ele e meter a mão no fundo da avó dele? Era esse seu plano desde o início? Fundo? Os olhos da Leia se arregalaram e ela se entregou na hora. Ela não devia saber desse detalhe. O Jonathan também percebeu. Você sabia, né? Sabia do fundo da minha avó. A Leia abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Responde. O Jonathan aumentou a voz. Faz quanto tempo? Eu ouvi teu pai comentar uma vez no jantar. Faz alguns meses. Mentira, disse o pai do Jonathan, indo pra cima. Ele pegou o celular e mostrou pro filho. Depois daquela nossa conversa, eu fui atrás. A Leia sabia do fundo antes mesmo de vocês começarem a namorar. Achei conversa dela no Facebook com amigas falando disso. Virou o celular pra todo mundo ver. Várias mensagens onde a Leia discutia a herança do Jonathan. Fazia contas sobre o que ia ganhar num divórcio. Planejava prazos. Ela sabia de tudo. O valor, a exigência do casamento, o tempo que precisava. E escolheu o Jonathan de propósito. Ele encarou a Leia sem reconhecer a pessoa na frente dele. Foi tudo mentira, então? Não. Ela finalmente conseguiu dizer. Eu gostava de você, Jonathan. De verdade. Mas aquele dinheiro estava lá. Eu precisava. Você precisava? Ele gelou de vez. Pra quê? Dar mais golpes? Contar mais mentira? O Trevor continuava parado. Perdido. Que fundo é esse? E quanto tem nele?
8 milhões de dólares. O pai do Jonathan revelou. Herança da avó dele. Só pode mexer depois que casar. E a Leia já estava pronta pra pedir o divórcio exatamente 1 ano e 1 dia depois do casamento. Pra pegar metade. Explicou. O Trevor fez as contas. 4 milhões. Fora o que ela tirou das nossas contas conjuntas. Completou o Jonathan. Ele pegou o celular. Aliás, abriu o app do banco. Vi a expressão dele mudar conforme ia vendo as últimas transferências. Ela limpou tudo. Jonathan avisou baixinho. Hoje cedo, enquanto a gente se arrumava, ela mandou 50 mil da nossa conta pra onde você mandou o dinheiro, Leia? Sem resposta. Jonathan foi passando pelas transações. Várias transferências. Tudo entre 5 e 6 da manhã. 50 mil. Sumiu. Meu estômago revirou. Ela já estava planejando fugir. Claro que estava, falou o pai do Jonathan. Pegar o dinheiro e ir embora. Provavelmente ia pra Bali com o Trevor usando os 200 mil dele como bônus. O Trevor já parecia prestes a passar mal. Ela ia me largar lá, né? Ficava com tudo e me deixava perdido em Bali. Provavelmente, eu disse. A essa altura, nada me surpreende mais. Nessa hora, os pais da Leia chegaram de volta. Deviam estar esperando do lado de fora. Entraram em pânico. Leia, a gente tem que ir agora, falou o pai dela apressado. Espera aí, o Jonathan cortou. Isso ainda não acabou. A mãe da Leia, já chorando, pedindo. Por favor, Jonathan, deixa a gente resolver isso em particular. A gente paga tudo, vai dar um jeito. Paga ele? E eu? O Trevor não se aguentou. Ela me roubou 200 mil dólares. Os pais dela congelaram. Estavam claramente sem saber do Trevor. De quantas pessoas ela tirou o dinheiro? Perguntou o pai dela, quase sussurrando. Foi aí que a Stephanie chegou mais perto. Ela estava quieta o tempo todo no canto, só ouvindo tudo. Ela me roubou também, declarou, firme, apesar da voz tremer. Ano passado, 30 mil dólares. Disse que precisava para uma cirurgia urgente por conta da endometriose. Falou que o seguro não cobria, que em 6 meses me pagava tudo de volta. A mãe da Leia, horrorizada. Cassie, você... Não, nunca. Eu fiz a cirurgia. Cortou a Leia, seca, como se não fizesse diferença. Quero meu dinheiro de volta. A Stephanie exigiu. Com juros. Entra na fila, resmungou o Trevor. Foi quando um homem no fundo do salão pigarreou. Eu nem notei que ele ainda estava ali. Era um dos convidados que ficou pra ver no que ia dar. Ela pegou 25 mil de mim também, ele comentou. Disse que era pro enterro da avó. Minhas 2 avós estão vivas, respondeu Leia de novo sem qualquer emoção, como se estivesse simplesmente lendo um roteiro. Em seguida, outra mulher entrou na conversa. Ela me pediu 25 mil. Falou que era pra dar entrada na casa. Garantiu que me devolvia assim que o fundo saísse. Peraí, ela falou desse fundo pra você também? Prometeu esse dinheiro pra meio mundo, comentou o pai do Jonathan, começando a entender tudo. O plano dela era juntar todo esse dinheiro, casar com o Jonathan, colocar a mão no fundo fiduciário e sumir antes de alguém perceber o golpe. A essa altura, mais gente começou a aparecer, falando de valores menores. 5 mil aqui, 3 mil ali. Mas tudo ia somando. Alguém fazia as contas no celular. No fim, quando todos terminaram os relatos, Leia já tinha dado balão em mais de 80 mil dólares entre vários conhecidos. A maioria amigos dela. Fora os 200 mil do Trevor e mais 50 mil do Jonathan. 330 mil dólares no total. Leia estava encostada na parede, o vestido de noiva parecendo uma piada no meio daquela confusão criminosa. O pai dela parecia ter envelhecido 10 anos só naquela última hora. Como você teve coragem de fazer isso, Cassie? Eram pessoas que acreditavam em você. Gente que gostava de você. Eu precisava do dinheiro, explodiu Leia. Você faz ideia do que é crescer com pais que mal conseguem pagar as contas? Ver meus amigos viajando e a gente preso em casa? Usar roupa dos outros enquanto todo mundo aparecia de roupa nova? A gente fez de tudo por você, disse a mãe chorando, as lágrimas rolando sem parar. Não foi nem perto do suficiente, rebateu Leia, cheia de rancor. Nunca foi. Foi quando Stephanie retomou a palavra. Daniela, seu celular, o vídeo. Todo mundo precisa ouvir o que ela falou da Hannah. Verdade. O vídeo que eu gravei lá no camarim da noiva. O verdadeiro motivo de toda essa tragédia ter começado. Coloca aí, pediu Jonathan num tom gelado, sem vida. Todo mundo tem que ouvir pra ver com quem realmente está lidando. Peguei o celular e fui direto até a cabine do DJ. O salão tinha um som de primeira, espalhado pelo lugar inteiro, pensado pra festa grande. O DJ me ajudou a conectar o telefone no sistema de áudio. Tem certeza? Cochichei pro Jonathan. Ele me olhou com aquele jeito de quem não aguenta mais surpresa por hoje. Ela fez a Hannah se sentir um lixo na frente dos outros. Agora todo mundo tem o direito de saber o que ela aprontou. Apertei o play. A voz da Leia ecoou forte no salão. Cada canto, cada sala, cristalina naquele sistema de som caríssimo que ela mesma fez questão de alugar. Eu não posso deixar a Hannah passar naquele corredor daquele jeito. Vai estragar a foto do meu fotógrafo de 40 mil dólares. Os convidados que sobraram, uns 60 ou 70 por ali pra assistir ao escândalo, ficaram em silêncio absoluto. Dava pra ouvir até a respiração de tão quieto. Sério, Daniele, não dava pra tirar aquela marca com laser antes do meu casamento? Não tem nada a ver com meu visual. Eu fui observando as reações das pessoas. Choque, nojo, horror. Alguns taparam a boca. Outros balançavam a cabeça, descrentes. Uma senhora lá nos fundos falou alto. Ela realmente falou isso? Ainda bem que eu e o Jonathan nunca vamos ter filhos com esse tipo de aparência. Já pensou? Eu morreria de vergonha de buscar na escola. Mais suspiros revoltados. Alguém soltou um, meu Deus. A gravação seguiu. Dava pra ouvir a Hannah perguntando, baixinho, se ela era feia, e começando a chorar. Ouvi minha mãe deixar o ferro de passar cair. Quando o áudio terminou, ficou aquele silêncio pesado. Em seguida, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. Ela falou isso pra uma criança? Pra uma menina de 8 anos? Tudo por causa de uma mancha? Quem faz um negócio desses? O rosto da Leia trocava de desafio pra vergonha, e logo pra um ódio escancarado. Agora ela estava vermelha, mas não de vergonha, e sim de raiva. Você me gravou? Virou pra mim furiosa. Você não podia fazer isso. E você não podia humilhar minha filha. Devolvi. Ela só tem 8 anos, Leia. 8. E você chamou ela de feia. Disse que ia estragar suas fotos. Que seria um vexame ter filha assim. Eu estava nervosa, gritou Leia. Noiva surda mesmo. Vocês estão exagerando como se fosse crime. Na verdade, é crime sim, respondeu Trevor. Vários, aliás. Estelionato, furto, sei lá mais o quê. O fotógrafo que ficou quieto esse tempo todo gravando tudo, resolveu intervir. Câmera ainda em mãos. Firme. Tenho tudo aqui, disse. Calmo, mas decidido. O ataque à menina no camarim, a hora que descobriram as fotos, o confronto com os noivos, a confissão do dinheiro, tudo registrado em alta definição. Leia arregalou os olhos. Você não pode usar isso. Eu te processo. Na verdade, posso sim, falou o fotógrafo. O contrato que você assinou me dá autorização pra filmar o casamento e
todo o evento ligado a ele. E como foi você que assinou, tudo o que aconteceu hoje tá coberto. Ele pegou o notebook da mochila e ligou numa das mesas. O pessoal se juntou pra ver os vídeos. Era impossível negar. No ângulo do camarim com áudio cristalino, dava pra ver direitinho a Leia atacando a Hannah. O rosto da menina desmoronando, ela correndo chorando pro banheiro. E depois as imagens do salão mostrando o barraco com Trevor, a quebra dos esquemas, o áudio rolando nas caixas de som, tudo ali. Vou te propor um acordo, disse o fotógrafo, olhando firme pra Leia. Me paga $25 mil agora e eu mantenho esse vídeo privado. Apago tudo. Ninguém fora dessa sala precisa saber de nada. 25 mil? Berrava Leia. Isso é chantagem. Não, é simples questão de negócio. Ele respondeu tranquilo. Passei o dia inteiro trabalhando no seu evento, larguei outros compromissos e perdi dinheiro e tempo com a festa cancelada. 25 mil cobre meu prejuízo e garante que essas imagens fiquem só aqui. Fez uma pausa. Ou eu edito e posto no meu perfil profissional, sem expor ninguém, só você. Só as cenas onde você ataca uma criança. Tenho 50 mil seguidores de casamento, fotógrafos, organizadores, floristas, buffet, donos de espaço. Todo mundo vê. Leia olhou para os pais, em pânico. Pai, o pai estava acabado, sentado com a cabeça entre as mãos. A gente não tem 25 mil, Cassie. A gente fez aquele empréstimo só pra pagar seu vestido e as contas da festa. Se vira, mandou Leia. Não, respondeu o pai, quase num sussurro. Chega, você procurou por isso. Leia se virou para Trevor. Você tem dinheiro. Podia me ajudar. Você tá mesmo me pedindo dinheiro agora? Trevor retrucou indignado. Depois de me roubar 200 mil? Jonathan? Leia ainda tentou mais uma vez. Jonathan só ficou olhando sério pra ela. Você só pode estar brincando. O fotógrafo deu de ombros. Então vamos pra segunda alternativa. Ele começou a mexer no notebook. Vou só mostrar as cenas explícitas, borrar o rosto dos outros e deixar exposto só o que interessa. Espera! Leia tentou correr até o computador, mas Stephanie e Jessica seguraram ela de novo. O fotógrafo agiu rápido. Parecia ter prática nesse tipo de edição. Em poucos minutos, já tinha um vídeo de 3 minutos preparado. Mostrava Leia desabando na suíte da noiva, com áudio. Hannah chorando. A discussão por causa das fotos e os golpes. Tudo que importava, mas editado pra ninguém ser reconhecido. Só a Leia. Ele mostrou pra alguns de nós antes. O impacto era forte. Coisa de profissional mesmo. Direto ao ponto. Essa é minha última proposta, avisou o fotógrafo, encarando Leia. 25 mil agora ou isso vai pro ar. Leia olhava em volta desesperada. Pros pais, pro Jonathan, pro Trevor, pra todo mundo que ela tinha enganado. Ninguém ia se meter. Eu não tenho 25 mil dólares, ela admitiu, já sem forças, num fio de voz. Então terminamos aqui, decretou o fotógrafo. Ele abriu o Instagram. O perfil tinha 52 mil seguidores. Só gente do ramo de casamento, fotógrafos, decoradores, donos de buffet, floristas, todo mundo envolvido no setor da região. Ele digitou uma legenda. É por isso que faço uma triagem cuidadosa dos meus clientes. Quando alguém mostra quem é de verdade, acredite. Fornecedores, tomem cuidado. Pesquisem. Sigam a intuição de vocês. E publicou. Todo mundo assistiu junto, como se o tempo tivesse parado, enquanto o vídeo carregava. A barra foi subindo. 25%, 50%, 75%, 100%. Pronto. Leia soltou um som de animal ferido. Em segundos já começaram a pipocar curtidas e comentários. Meu Deus, o que foi isso que eu vi? É real? Coitada dessa criança. Todo mundo precisa assistir. As visualizações dispararam. 100, 500, 1000. Uma galera da área começou a compartilhar. Uma dona de salão escreveu. Já entrou pra lista negra aqui. Uma empresa de buffet comentou. Nunca mais atendemos quem trata criança assim. Uma florista divulgou com a frase. Alerta máximo aqui. Fiquem atentos fornecedores. Em 10 minutos, o vídeo já tinha 10 mil visualizações. Leia, num pânico total, tentava mexer no celular, mas a mão tremia tanto que mal conseguia destravar. Quando conseguiu, ficou ainda mais pálida. Meus amigos estão mandando mensagem. Colegas de trabalho, Ai meu Deus, até meu chefe já viu. 20 minutos, 50 mil visualizações. Os comentários eram cruéis. Isso é coisa de psicopata. Como alguém consegue ser tão cruel com uma criança? Já seria terrível dar golpe, mas humilhar uma menina de 8 anos não tem desculpa. Tomara que nunca mais consiga ser visto nesse ramo. O povo do casamento não só comentava, faziam postagens próprias, compartilhavam, botavam Leia nas listas negras do setor. Em meia hora o nome dela era sinônimo de problema entre os profissionais da área. O celular não parava. Mensagem, notificação, comentário, e-mail, ligação. Faz isso parar, implorou Leia. Por favor, faz parar. Não tem como. O fotógrafo respondeu seco. Agora viralizou. Fugiu do meu controle. Depois de uma hora, já eram 500 mil visualizações. Saiu em tudo quanto é lugar. Jornais locais, blogs de casamento, páginas de fofoca. Todo mundo queria saber da noiva que humilhou uma criança e ainda estava envolvida em golpes. O celular dela ficou sem bateria de tantas notificações. Agora, sentada no chão, cercada pelo vestido caro, maquiagem toda borrada, Leia nem conseguia reagir. Os pais choravam. Trevor parecia em choque. Jonathan olhava pro nada, completamente vazio.